Salve, salve! Estamos aqui novamente, mais uma vez. Salve, salve, buerísticos, né? São o nosso público aí do canal Companhia Bueiro Aberto, canal de cinema, de produções independentes. E estou aqui eu, Daniel Neves, e meu grande amigo Renato Queiroz aí, um comunista aí que estava na fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922, né? Sim, na fundação lá em Niterói e na fundação em Guarulhos também, em 2008. E hoje nós estamos aqui para falar sobre essa loucura que é esse filme aí do Marighella, né, velho? Que coisa, hein, mano? Esse filme tá gerando uma grande repercussão aí na internet e o filme vazou, né? Porque eu confesso que eu tava numa expectativa para ver, né, mano? Esse filme já faz muito tempo, né, que ele tá para estrear, se não me engano, desde 2019 e sai, não sai, mano. Aí do nada eu abri a internet no Facebook, o cara postou um link pelo torrent. Eu falei, mano, será, velho? Eu achei que o cara tava meio querendo chamar atenção. E aí eu falei, mano, não pode ser, velho. Aí tentei procurar no Google, não achei nada também no Google assim de alguma notícia de que tinha vazado. Só que aí comecei a ver várias postagens, né? Até que eu consegui baixar o filme pelo Google Drive. E que doideira, hein, mano? E aí, mano, o que você achou desse vaza-jato aí, vaza-cinema? A Vaza Jato do cinema. Mas, mano, tinha tido antes alguns posts lá falando que vazou o filme, mas aí você ia ver o link era falso, era umas coisas assim que não tinha nada a ver. A galera fazendo já uma certa expectativa. E aí, do nada, o filme em alta qualidade, a versão gringa, né? E disponível para você baixar pelo torrent ou então no Google Drive, tipo, do nada, mano. Ficou uma impressão de que talvez esse vazamento tenha sido aí uma forma de burlar essa, então, vamos colocar assim, essa censura, né, que o filme sofreu, uma censura através dos meios burocráticos, né, de não liberar documentação, de ficar enrolando, e aí o filme não pôde ser lançado em 2019. Diz o Wagner Moura que já estava frustrado, né? Porque o filme foi gravado, parece que em 2017, e até Sim. agora o filme não saiu, né, velho? E ficou essa impressão de que talvez tenha sido um vazamento meio intencional. Apesar de ter gente que reclamou, né? Parece que o Meirelles reclamou. Você viu isso Então, aí? o Meirelles fez uma fala que foi falando que o pessoal, roubar, o pessoal acha que roubar goiaba é crime, mas piratear e postar na internet não é, meio indignado, assim, né? Mas até engraçado a sua fala dele, né? Mas, mano, a minha teoria era que o filme foi vazado intencionalmente aqui, né? Não tenho provas, né, do que eu estou falando, mas eu fiquei muito com essa impressão, né? Embora depois eu descobri que ele estava no streaming dos Estados Unidos, né? Então ele já estava disponível, né? Agora um filme desse tamanho, velho, com todos esses recursos, né? Com toda essa grana, todo esse recurso, esse aparato, né, velho? Você fala, mas como que os caras conseguem fazer, né? Não conseguem impedir que o filme vaze, né? Porque você não vê, por exemplo, na Netflix, quando os caras lançaram lá o Irlandês, eu não vi alguém vazando, ou Narcos, eu não vi, velho, alguém vazando Expectativa aquilo. diferente também, né, mano? Eu assisti um filme do Scorsese, assim, claro que é aquela experiência espetacular, né? Cinemão, né? Mas esse filme, ele tem todo um contexto ali, um pano de fundo que é mais complexo, né, mano? Que é essa questão de ser um filme sobre uma figura polêmica, tanto na direita quanto na esquerda, né? Existem vários pontos de vista para se debater a figura histórica do Marighella, quanto o próprio cenário atual do Brasil, né? Passando por uma crise política, econômica, social, estética, cultural, sanitária. Tem essa crise brasileira aí que também dá
joga um balde de gasolina na fogueira, né, velho? Mas esse lado político aí também é interessante, né? Porque a gente que produz cinema aqui de forma independente e que nós temos uma discussão, né, sobre cinema ativista ou vídeo ativismo, né? De que forma que o cinema se relaciona com a política. Então, quando você vê um filme desse, pô, eu acho um pouco estranho, né? Não estou negando esse tipo de cinema, mas assim, um filme que é politizado, que se propõe a estar ali dentro de uma luta, que eu acho que é o caso desse filme, ele é um filme que se posiciona politicamente sobre o Brasil. Quando vem um filme que ele é feito com milhões de reais, né? Com megas empresas, mega produtores, né? Soa meio estranho, né? Essa politização, né? Então, é um filme que muito para ser vendido, né? Essa relação do comercial e do político, partindo dessa coisa mais ativista, é no mínimo estranha. Quando o Wagner Moura falou que ia exibir no MTST, né? E tal, no dentro do movimento social, achei bem interessante aquilo. Mas eu ficava meio desconfiado. Assim, a linha tênue entre você fazer um filme politizado que vá, de fato, de forma autêntica e legítima, estar inserido numa luta política e, ao mesmo tempo, de você ganhar grana com isso. Assim, você fazer disso um marketing para o filme ganhar muito dinheiro para a galera e a vida continua do jeito que está, né? E aí, quando vazou, eu falei, pô, se foi intencional esse vazamento, como uma forma de boicotar a Ancine, porque é um filme censurado, é uma coisa muito grave no Brasil que está acontecendo, que de fato o filme foi censurado, pô, achei bem interessante, né? Pô, nossa, cara, os caras politizaram o filme, o processo do cinema, não o conteúdo só, mas o processo de produção de alguma forma, né? Então, nesse sentido, eu achei que seria interessante, né? Se fosse de fato vazado, né? Como que você vê essa questão também? Concordo, eu acho que o processo do filme ele ganha uma característica mais politizada no seu processo de distribuição, se isso for verdade. Mas pela posição de uma galera da produção, estamos vendo aí uma indicação de que não foi uma coisa planejada. Até porque, pelo que eu li em notícias e tal, eles tinham a perspectiva de lançar em novembro, com a esperança de que a pandemia estaria bem mais controlada, e daria para lançar em sala de exibição, porque a ideia era não abrir mão da experiência da sala de exibição para jogar em streaming, né, velho? Que aí a galera assiste no celular, na televisão, na sala, com um monte de gente conversando ali, a experiência é outra, óbvio. E eles não queriam abrir mão de criar uma relação com o público que tenha como intermediador a sala de exibição, essa coisa do cinema como fazer a linguagem ecoar, né? Como as condições ideais, né? Então não queriam abrir mão disso. E eu concordo, se vazou por conta disso, é legal, mas não acho que tenha sido não, cara. E outra coisa, que é um comentário interessante que você fez, que é essa coisa de fazer um filme radical de esquerda com a intenção de ganhar uma boa grana, tomar vinhos e comer queijos na Europa, né? Então, é uma coisa contraditória. O E, Wagner Moura está nos Estados Unidos, né? Ele mora lá, acho que em Los Angeles. então, você vê como tem essa contradição, né? E outra coisa é que eu acho que a figura do Marighella é uma figura bastante explorável nesse sentido, por conta da sua radicalidade estética, né? E aí a coisa ela se torna fetiche quando ela sai do conteúdo revolucionário e volta, retrocede para a forma revolucionária como a coisa principal. E aí, falando marxisticamente, a aparência se torna o principal
e o processo se torna alienado, né? Então, é a relação da pessoa que se depara com a mercadoria na fenomenologia materialista aí, né? Seria isso, você se depara com aquele fenômeno e você se maravilha com ele, né? É o fetiche da mercadoria. E acho que como existe um nicho de jovens de esquerda sem uma formação sólida no marxismo enquanto método de análise da realidade, mais uma coisa do estômago, né? Aquela coisa visceral, que encontra um campo de difusão do filme, né? Então, eu, como um comunista, um militante há mais de 10 anos, membro de uma organização e também como alguém que usa do vídeo, né, como uma linguagem política também, não só na Bueiro, né, a gente tem uma visão muito estética, muito artística na Bueiro e essa visão de criar o cinema dentro dessa perspectiva, mas fora daqui eu também trabalho o vídeo como agitação e propaganda. Então, é, tem um grupo, uma brigada de audiovisual chamada Grupo Leon Hirschman, né, que eu construo também, onde a gente faz vídeos muito mais diretos, né? A gente faz um trabalho mesmo de agitação e propaganda, colocando o conteúdo político em primeiro lugar. E aí, nesse processo do agitprop, a gente vê que o filme, né, o vídeo que ele é apresentado, ele tem um processo de produção, uma gramática, né, de como abordar as coisas e como levar isso a um público muito diferente do que foi apresentado aí no filme do Marighella, que as referências que a gente vê são referências como Narcos, filmes de Uhum. ação, né? Existe alguma coisa de apropriação da câmera na mão, né? Aquela câmera que se move, né? Cenas de perseguição que a câmera balança bastante, mas tudo isso é uma apropriação de um outro cinema, né? De um cinema que é feito mais na raça, que o filme do Marighella faz. E eu não quero também me estender, vou passar a bola para você já, mas só um outro elemento que eu acho que é importante de pontuar é que a luta armada, ela, como resultado político, na verdade, os resultados não foram nada positivos. O filme até aborda um pouco disso, mas ele traz isso do a luta continua, né? Aquela metralhadora na mão da menina no final. E só que analisando friamente, né, como uma pessoa que tem um distanciamento histórico e hoje vê as ações políticas e os seus resultados, a gente vê que a ditadura ela serviu muito mais para a luta armada serviu muito mais para a ditadura se tornar mais dura, né, se tornar mais rígida e atacar mais frontalmente tanto os militantes, a vanguarda política, quanto as liberdades civis do povo em geral, e também esmagou aquelas organizações que já estavam fragmentadas e que eram compostas, na sua maioria, pela pequena burguesia, por estudantes de classe média que se inspiravam na Revolução Cubana e buscavam construir o foquismo, ou na Revolução Chinesa também, tentando construir aquela estratégia de guerra popular. Só que no Brasil não tinha condições de acontecer. O filme discute um pouco disso, coloca o Marighella como um sujeito que faz política muito mais com o estômago do que com o cérebro, né? Aquele cara que ele é movido a testosterona, né? Aquele cara que coloca a emoção na frente do pensamento. E eu acho que o próprio Marighella, se a gente analisar a trajetória política dele, ele tem isso da emoção, mas ele também é um sujeito que tem uma formação marxista muito consistente, muito sólida. Ele era um intelectual marxista. Então, ele tinha esse processo de análise através do materialismo histórico e dialético muito firme na análise política dele. Existe até um livro que é do Instituto Caio Prado Júnior, que é o Marighella no PCB, né? Os textos do Marighella no PCB. Então, para analisar o Marighella antes da luta armada e para perceber como que era a análise dele, como que ele enxergava a estratégia política muito mais do que a tática, qual era o programa político que ele defendia? Era socialista, de fato, ou era etapista?
como as outras organizações de esquerda. Se a gente for analisar, o Marighella era um etapista, defendia um capitalismo autônomo, independente e que fizesse com que a classe trabalhadora ganhasse protagonismo assim, e aí sim existisse condições para uma revolução socialista. Então, o programa político defendido pelo Marighella, a plataforma política que ele defendia, era a mesma do que o PCB. A única diferença é uma questão de tática. O PCB, ele apostou no movimento de massas, apostou nos jornais, apostou na infiltração dentro do MDB e na construção dos sindicatos. E o Marighella apostou na luta armada. No final das contas, se a gente analisar o processo de dos anos 70, o comecinho dos anos 70, até 78, o que venceu a ditadura foi a luta de massas. Foi a derrota eleitoral que o Arena teve em 74 e foi o começo das greves do ABC em 78. Isso colocou a ditadura em xeque, e não a luta armada, infelizmente. Então, acho que é uma aposta estética que dá certo, né? É sempre melhor um cara de metralhadora do que um cara se infiltrando no MDB para você criar uma obra de arte, mas que numa análise política mais fria, né, a gente vê que os resultados foram de outro lado. Eu estou aqui fazendo a defesa do Você está fazendo o advogado do diabo aí, né? diabo não, eu faria o advogado do diabo se eu defendesse aquele. Não, é porque assim, foi tudo muito complicado, né? Se a gente pensar nos anos 60, no caso, assim, já tinha uma questão do imobilismo, né? Do PCB pré-golpe, né? Que era uma discussão muito. Inclusive, era a discussão por que a gente errou, né? Era a discussão que todo mundo fazia naquela época, né? O que deu errado para ter um golpe militar e não ter nenhum tipo de reação, e esse golpe ser. Estava todo muito. Até antes, se eu não me engano, antes mesmo do dia de 31, eu lembro do Arnaldo Jabor falando, né? Que eles estavam na sede da Uni e os caras estavam fazendo um evento lá e estava todo mundo muito assim animado, né? Assim, alguns dias antes do golpe, né? Tipo, assim, todo mundo muito de boa, assim, né? Tipo, não, tá tudo tranquilo. Nossa, Brasil, né? Aquele mesmo otimismo que tinha antes, né? E aí, quer dizer, então já tinha uma questão aí, né? E depois, naqueles anos 60, né? Não existia espaço para praticamente nada, né? Não só para a luta armada, como também para a luta de massas, né? Se for pegar esses aspectos que você colocou, muito dos anos 70, né? Quando houve, de fato, um trabalho maior, se a gente for pensar nesse aspecto de uma luta pacífica, né? Política, e não de uma luta armada. Mas a gente estava num período que até a luta pacífica, tanto é que o partido foi muito perseguido, né? Agora, a questão do filme, aí voltando para o filme, né, para a gente não ir digredindo para fazer, porque o filme ele vai falar da luta armada, né? Então seria difícil para o filme também colocar essas questões, né, fazer esse juízo. Embora algumas coisas que você colocou em relação ao filme eu acho pertinentes, né? Inclusive essa visão sobre o Marighella. Na questão estética do filme, quer dizer, é um filme de cinemão mesmo, né? Se pegar um filme, lembra inclusive aqueles filmes do Martin Luther King, filme do Panteras Negras, que o Hollywood fez, né? Até o próprio Malcolm X do Spike Lee, né? É cinemão, né? Aquela coisa, qualidade técnica absurda, no sentido estético. Não estou dizendo que o filme tem que ser ruim, né? E que o cinema popular tem que ser ruim, mas assim, tem uma linguagem e uma forma de lidar com a técnica que é para aquela coisa muito parecida com o cinema comercial, num cinema de grande bilheteria, eu diria um cinema épico, né? Aquela coisa, nossa, aquela grande história, né? E a gente vê isso assim no uso da música, por exemplo, que é uma coisa que eu notei muito. Tem muito a coisa um pouco do melodrama, né? Depois que ele morre, aquela coisa, todo mundo chorando e aquela música de fundo, né? A forma como os planos são usados também, as cenas de ação, né? Eu vi até um texto que falava que não, as cenas de ação foram colocadas de uma maneira certeira, né? Na verdade, bem os clichêsão de filme de ação, né? Aquele monte de tiro para tudo que é lado, né? E a gente vê que às vezes você não na questão da violência ou quando o cara se suicida, por exemplo, né?
qual é o objetivo que você tem de mostrar aquilo, né? É claro que sempre é uma discussão, né? Você pega um filme como Batismo de Sangue, que fala da ditadura, a violência é mostrada de maneira explícita, né? Aquilo dá um choque, é um choque interessante no sentido de deixar as pessoas revoltadas, porque eu acho que é isso que o filme também, porra, deixar um pouco revoltado com a ditadura, né? Então, o aspecto técnico do filme, eu não acho que isso também seja necessariamente ruim, mas assim, mostra que é um cinema que está num lugar de cinemão, né? De cinema, pique Netflix, pique cinema hollywoodiano, né? É aquele filmão mesmo, né? E isso, no ponto de vista de um cinema ativista, de um cinema que está junto do movimento popular, pode ser para mim problemático, né? Se a gente for pensar num cinema que nem você falou, de estar produzindo aí pelo grupo, por uma brigada, pela galera que produz no movimento social diretamente, que está filmando manifestação, né? Porque me parece também uma posição até confortável das pessoas, né? Que produziram esse filme. São pessoas que eu não acredito que estejam tão diretamente ligadas à luta social, né? Inclusive, você falar de um diretor que está lá em Los Angeles, né, velho? Não sei se ele está tão... se as consequências reais, políticas, do que a gente está vendo hoje no Brasil vão afetar ele, né? Provavelmente vão afetar quem está na linha de frente aqui, né? Por exemplo, a gente citar um caso de uma Marielle Franco, né? Que, por exemplo, foi assassinada, ou de pessoas que estão sendo perseguidas, né? Que estão sofrendo ameaças e que não tem essa proteção de uma esquerda de classe média, né? De uma esquerda mais privilegiada, entre aspas, né? Então, nesse aspecto, como aspecto técnico, eu acho que se mistura muito com o aspecto político também, né? É a questão de que tipo de cinema que você está fazendo. Eu acredito que um cinema que seja um cinema ativista, né, que se propõe a ser assim, é muito interessante que ele crie também o que você mesmo disse que eu achei fantástico, a questão do fetichismo da mercadoria, que você cria o processo de produção de um filme que tem uma ruptura política, né? Porque você pode fazer um filme igual Hollywood faz com uma mensagem super politizada, né? Então, o processo de construção da mercadoria, né, como Marx fala, a aparência é uma coisa, né? Mas e o processo que levou a produzir essa aparência? É diferente do sistema econômico capitalista, da indústria cultural, dos recursos narrativos que são utilizados historicamente para construir a ideologia burguesa. E aí pode virar também um filme assim, a indústria cultural falando, não, porque é muito isso, né? Você pega uma Netflix, por exemplo, você tem lá produções super críticas, né? E a Netflix é um monopólio absurdo, né, velho, dos meios de comunicação e do cinema, falando assim, pô, a gente, olha como a gente é legal, a gente aceita até a crítica ao sistema. Mas essa crítica ela tem um limite, porque se você quiser fazer uma crítica anticapitalista, no caso, ela bate de frente com a Global Filmes, ela vai bater de frente com a Netflix, porque são grandes empresas e monopólios capitalistas que não têm interesse nenhum em discutir a estrutura do sistema. Então, nesse sentido, eu acho questionável mesmo, pensando na questão tanto do modo como o filme foi produzido, como também dos recursos estéticos, né, narrativos, né, de ser um cinemão que pode servir muito bem para ser visto na tela quente, lá para a galera comendo pipoca. Não sei até que ponto isso vai chocar. Embora, por exemplo, eu posso falar por mim, né, porque eu comecei a minha militância assistindo o filme da Olga, né, do cinema, há uns 15 anos atrás, e é um filme feito acho que com 8 ou 9 milhões de reais, né? Quer dizer, um filmão, né? Um filme totalmente... Tem muito clichê no filme, é um filme industrial, né? Imprecisões históricas. É um filme automático, né? Aquela coisa do melodrama, do romance, né? Que idealiza pra caramba, né? A relação do Prestes, da Olga e tal. Agora, esse lance do... mas, enfim, eu acho assim, por outro lado, eu acho importante, mesmo... Quer dizer, a gente está vendo um momento tão difícil, cara, que o Marighella, para mim, assim, pessoalmente, a figura dele, e aí sem discutir especificamente as ações, né, que ele tomou em cada fase da vida dele, mas é uma figura assim muito importante assim para a história do Brasil, para a luta popular, para a relação que uma liderança política pode ter com
os explorados, né? De uma maneira geral, né? Não era um cara elitista, era um cara que dialogava muito com a galera e que tinha era inteligente, mas ao mesmo tempo você fala assim, é um brasileiro nato, assim, né? Aquele cara do povo, só que articulado e tal, né? Então, tipo, mano, um filme que fale do Marighella, um filme que tenha uma visão positiva desse personagem, para mim já é super importante. E ele pode, sim, mesmo com todas essas questões que a gente colocou, ter um impacto positivo, eu acho que nas pessoas que não conhecem o Marighella e que vivem, né, nesse monte de fake news e nessa coisa de extrema direita aí que está no Brasil. Agora tem esse lado dos personagens ter sido fictício, né? O que você achou disso no filme? Porque, por exemplo, o delegado Fleury é uma personalidade que eu acho que deveria ser conhecida, que deveria ter nome, né? Delegado Fleury. A gente saber quem é esse desgraçado, né? O que ele fez. E aí o filme, ele vai... a maioria dos personagens são personagens que eles com nome fictícios, né? É, eu acho assim que, embora o filme ele tenha tido essa característica do cinemão, né, do cinema bem industrial, filme de ação e tal, eu acho que perdeu a mão em algumas cenas de ação, principalmente porque, porra, os caras estavam com umas pistolas que cabe 12 balas e os caras davam pelo menos 50 tiros com essas armas. E nenhum acertava, velho. Nenhum. Porra, mano, como assim, cara? O cara tá a 2 metros do outro e não acerta um tiro, velho. Então, é uma necessidade de atirar, né? De fazer barulho, de criar uma sensação que tem uma hora que você perde a força narrativa. Um tiro que uma pessoa dá num filme tem que ser uma coisa decisiva, tem que ser uma coisa que ela causa a tal da catástrofe, né? Que o Aristóteles dizia, né? E essa catástrofe, ela é o fim da trajetória de alguém na linha narrativa. E não, o filme Tiro ali é igual aquele Programado para Matar, né, do Schwarzenegger dos anos 80, que ele pega uma metralhadora ali, não existe limite de balas. Ele vai atirar 1 milhão de tiros, ele vai matar 500 caras, os caras vão atirar também 1 milhão de tiros e nenhum vai acertar ele. É mais ou menos isso, sabe? Eu achei que perdeu a mão demais. E aquela cena da queda, né? Ficou toscaça, velho. Ficou uma trucagem meio Chapolin, assim, meio quando eles jogam o sanduíche, assim, cai na boca da pessoa. Foi mais ou menos isso, velho. Claro que num contexto, assim, né, dramático e tal, mas a trucagem ficou péssima. E eu acredito que se fizesse um planinho, assim, mostrando o vazio do lugar e o barulho da pessoa caindo no chão, e depois corta para ela já morta, pô, resolvia muito fácil isso. Para que forçar tanto esse apelo imagético e se não fica bom no final das contas ainda, né? Eu achei que isso perdeu a mão demais. Mas falando sobre esse lance, também é uma coisa que eu não gostei, né? Eu tô só falando mal do filme, velho. Nós estamos sentando pau aqui, né? É, mas eu não gostei, cara. Eu achei que isso aí é um guarda-chuva narrativo. Foi uma. Não sei o motivo pelo qual isso foi feito, porque acho que não tem necessidade. O filme tem grana pra caramba, mano. Dava para ter contratado ator para fazer cada um dos personagens ali. E eles sintetizaram os dominicanos em um cara só. O que, se você vê o batismo de sangue e vê ali o Frei Tito, né? Se você lê o batismo de sangue e vê o Frei Beto e como um Frei, né, era diferente do outro, as contradições que eles viviam e tal, aquela cena da livraria, né, onde eles entregam finalmente o Marighella, é muito mais forte no filme do Elvésio Raton. E com certeza, cara, você fingir, não vou ser fingir, né, mas você omitir o nome do Fleury é uma coisa que não faz sentido. Você tem que lembrar essa figura histórica para escrachar, para permitir que isso não aconteça de novo, porque olha o papel que o Ustra teve no golpe de 2016 como figura histórica e como guia ideológico e político de um movimento de extrema direita
que foi liderado aí pela família dos milicianos do caralho aí que estão no poder. Então, é uma coisa que eu acho que poderia ter sido apresentado ali o nome dos personagens, dar um pouco mais de força para o ambiente que circula o Marighella, né? Aquele militante que também está sempre do lado dele, que é uma espécie de auxiliar também para que o Marighella faça o seu caminho, é o Jonas, né? Que é Não, o Toledo, né? Você está falando? é o Toledo. É Toledo. um militante também importante para caramba lá na organização do Marighella, né? E que também meio que desapareceu assim nesses personagens fictícios. Não vejo como você usar um personagem real com a força que teve o Marighella e criar um ambiente fictício em volta dele. Não vejo isso como uma coisa que vai trazer algum benefício do ponto de vista histórico, né? Do acerto de contas histórico que esse filme teria potencialidade de fazer. Então isso não gostei, achei que não foi bom. E a questão da subtrama do filho do Marighella, né? O Carlinhos, já achei que às vezes ela dá uma certa engasgadinha ali, às vezes fica um pouco arrastado, mas depois ela vai ganhando força, né? E vai também criando esse paralelo, né? Essa questão do distanciamento e a vontade de se ver e o suspense se isso vai acontecer ou não, né? A ligação do Marighella com a vida anterior que ele tem. Isso é importante, achei legal. Aí também queria que você comentasse isso, talvez. Mas uma coisa que eu realmente fiquei um pouco chateado foi a Clara Shaft. É uma militante histórica, uma marxista, uma intelectual marxista de um nível altíssimo, militante assim de base, uma pessoa que a Clara Scharf, né? Uma pessoa que tem uma importância histórica muito grande. Ela primeiro que perde o sobrenome, ela é a Clara, uma clássica mulher, esposa do Adam Sandler, sabe? O Adam Sandler é aquele cara meio desleixado, né? Que não consegue ter uma ligação muito bem com a família, e a mulher dele é sempre uma mulher muito bonita, compreensiva e que busca que ele melhore um dia e cuide da família dele. Eu acho que foi o estereótipo mulher do Adam Sandler, cara, que colocaram ali para uma personagem que é o oposto disso absoluto, uma militante que viveu na clandestinidade, que passou por tudo que aconteceu na ditadura, né, e que continua na luta até hoje, uma pessoa importante pra caramba e que perdeu muito a força dela no filme. Eu acho que isso foi um crime contra ela. Não, eu fiquei pensando nisso, né, na figura dela. Eu acho que também todo filme biográfico, histórico, é problemático, né? Eu tenho medo de fazer filme assim, porque você você começa a. Você tem que ter um compromisso, mas você não. Eu, por exemplo, não acho que. Eu, particularmente, como roteirista, eu acho que eu tenho que ter a liberdade para criar, né? Quando você está numa história que é real, você acaba tendo um certo compromisso com a realidade, com aquilo que aconteceu de fato. E aí esse compromisso é muito tênue, né? E sempre vai dar problema, porque você não vai agradar alguém, né, velho? Até porque no filme você vai buscar também fazer com que aquela história tenha uma força dramatúrgica, né? Inclusive para você ter a mesma coisa do Eisenstein. Vamos pensar o Eisenstein lá no Encouraçado Potemkin, né? Que era um fato real que aconteceu, né? Que é a revolta dos marinheiros e tal. Tem muita coisa ali que ele criou, né? Que não existiu, né? Porque era um recurso dramatúrgico e um recurso político também, né? Para passar um tipo de mensagem, né? E isso é problemático, porque aí você começa a ter esses problemas, né? Fala, pô, mas esse personagem aqui, que nem no caso da Clara, eu me lembro muito do Que Esse Companheiro, que é o filme do Bruno Barreto, de 97, eu acho, que é sobre o sequestro do embaixador americano, que tem o Matheus Narcergali, que ele faz o personagem do Jonas, que está nesse filme do Marighella. Se eu não me engano, ele está com outro nome também, que é aquele personagem que tem
a mulher, os filhos, né? Que quando ele é torturado, ele fala, vocês estão matando um patriota. Inclusive, nesse filme, a figura do Jonas aparece de uma maneira bem mais interessante, né? Como um cara preocupado. Porque naquele filme, o Jonas é um desgraçado. E o cara quis criar aquela imagem para criar uma relação de conflito no roteiro, né? Também muito influenciado pelo Gabeira, né? Para você melhorar a narrativa, vamos dizer assim. Só que aí você destrói a figura de um operário, porque o Jonas tinha origem operária, foi o primeiro desaparecido da ditadura militar, tinha todo um processo de luta, né? E não era aquele tipo de pessoa que o filme retrata, né? Então é sempre muito perigoso você fazer um filme histórico por causa disso. Você vai estar até onde você está falando realidade, porque o público aí que tá, né, velho? Para você não. Pode falar, não, eu vou criar aqui uma coisa que não é real. Mas e o público? O público, ele geralmente vai ver aquilo e vai falar, não, aquilo que aconteceu, né, velho? Pô, foi assim que a luta na ditadura militar ocorreu, né? Os personagens eram esses. Então é uma linha muito tênue e difícil. Então, eu acho que quando o cara se propõe a fazer, ele ia sofrer pedrada de qualquer lado, né? Eu acho que nem o Toledo, por exemplo, é um militante super importante que poderia ter sido colocado, né, a figura dele, né? Agora, o filme tem esse aspecto que eu acho interessante, aí vamos falar bem desse filme, parar de falar mal, porque ele busca reinventar, e eu acho que isso também é interessante da gente pensar em biografias, quando você tenta reinventar um pouco a história e criar coisas novas, né? E aí você, por exemplo, essa trama que existiu com o filho dele, claramente foi uma trama inventada no roteiro, né? Tinha uma relação com o filho, tinha, mas assim, o jeito que foi construído tem muita da invenção também no roteiro. E eu achei que ficou muito interessante esse ponto de ligação, de trazer um lado familiar do Marighella, um lado mais humano, e também de passar uma mensagem no final do filme, né? Porque poderia acabar ali com ele morrendo e tal, e ali você acaba com o moleque lá no mar, né? Um plano super bonito. E a trilha sonora também, que é muito bacana a trilha desse filme, né? Tem Nação Zumbi e tal. Então você não deixa o filme assim, é uma história que foi contada e pronto, né? Não, é uma história que foi contada e a gente ainda está passando por isso, né? O filme deixa essa mensagem. E isso eu acho bem interessante, tanto no aspecto da subtrama que ocorre com o moleque, né? Inclusive com algumas cenas bem interessantes quando ele questiona lá o cara de que é um golpe e tal, quanto também no recurso que existe, que é a quebra da quarta parede, né? Tem a hora que ele olha para a câmera e fala, é terrorismo mesmo, né? E tem uma hora que a menina pega a arma lá no final do filme e ela olha para a câmera, né? E aquilo ali também eu achei bem interessante, né? Porque é um diálogo com o público, né? Falando, não, isso aqui é um filme, né? E a gente está trazendo uma proposta para o filme. E aí o Marighella também com o nível de melanina, vamos dizer, né? Porque nas discussões de hoje você poderia dizer que o Marighella era negro, né? Mas colocar um nível de negritude, se é que dá para falar sobre isso, né? Nesses termos, né? Mas no caso o seu Jorge assumiu uma posição política, né? E a gente vê que os personagens que na ditadura militar, na maioria, os militantes eram brancos, né, e você tem uma mudança nesse sentido, é também uma forma de posicionamento, de reinvenção da história. E eu acho, nesse aspecto, o filme cumpre muito bem o papel. Inclusive, tem uma discussão sobre o Jesus negro lá, né? Quer dizer, essa discussão provavelmente não existiu, né? E é uma discussão daquele jeito. Mas é muito interessante para as discussões que estão ocorrendo hoje, né? Sim. Como colocar o seu Jorge, como ter todos esses personagens. Né? Então, acho que nesse sentido o filme é um aspecto que eu falo assim, bem positivo dele, né? De a gente trazer um pouco isso. Teve a questão dos militares, que eu acho que talvez deveria ter aparecido mais. Você vê os caras vestidos com a roupa de militar uma vez, né? Porque tem muito esse saudosismo com a ditadura e tal. Né? Eu acho que talvez deveria ter aparecido. Agora, um aspecto que eu acho louco, né? Me parece que o filme ele tenta responder um pouco à cinematografia brasileira sobre ditadura, né? Porque tem várias coisas que ele vai ocultando, né?
que eu acho que se não tivesse sido feitos filmes sobre isso, talvez teria aparecido, né? Mas como o sequestro do embaixador, você tem, por exemplo, os próprios dominicanos, como você falou, tem uma simplificada, né? Você tem a questão da tortura, que já foi muito explorada em outros filmes, então aqui você não explora tanto, né? Me parece que há um diálogo aí também com a história do cinema brasileiro sobre ditadura, né? De fazer um filme um pouco diferente do que já foi feito, né? Inclusive, aquele plano do mar me lembrou o Glauber Rocha, né? No final do Deus e o Diabo na Terra do Sol, que tem muito a ver com essa ideia da esperança, né? No filme do Glauber e também o momento do filme do Wagner Moura agora, né? Aquela hora, ela é uma hora assim, porra, estamos afundados em contradições, em problemas, sem condições de resistir, mas o sertão vai virar mar, né? Então, tem ali essa ideia de continuidade, de um horizonte, né? Mais interessante do que o que a gente vive hoje, né? Então, essa busca, né? Essa luta. Isso eu achei legal. A cena do moleque que tem tanto a ver com a relação dele com o pai, quanto com ele estar mergulhado nessa busca, né? Que é a hora que ele boia, né? No mar, no final do filme, que aquilo é também muito representativo politicamente e narrativamente também. Agora, se as relações elas foram assim tão contraditórias, né, a questão do filho e tudo mais, tem o livro, né, do Mário Magalhães, que é o livro que o Wagner Moura se inspirou para escrever o roteiro, né? Então era O uma Mário questão, também assina o roteiro, né? sim, então é uma questão que eu acho que deve ter tido uma aproximação bem grande, né? E se o cara assina o roteiro junto, então ele provavelmente aprovou esses pontos, né? Da questão do filho. Mas tem o filho do Marighella até hoje, né? O Carlinhos, né? Que é um militante, né? Circula também pelos espaços aí, no ECLA, nos partidos de esquerda, nos movimentos de memória, verdade e justiça, né? Então é um cara acessível, um cara que está sempre por aí. E ele mesmo disse que não conseguiu assistir o filme, né? Não sei se ele já assistiu, mas ele disse que não assistiu por conta da memória afetiva, de ser uma coisa que afeta muito assim o humor dele, né? Seria uma coisa que é muito emocional. Então, se ele for desmentir, ele vai desmentir em outro momento, né? Mas é claro que tem muita coisa de encenação aí. Essa questão de ser o Seu Jorge que faz o papel e ser uma posição política é interessante, porque é uma coisa que está surgindo por todo lado aí, né? A galera da direita vindo questionar esse tipo de coisa, que eu acho que é um questionamento que é totalmente descabido, embora haja também uma questão de ancestralidade aí, e também os pais, né, do Marighella diretamente, que é importante de notar, né? A mãe do Marighella é de família de escravos, né, que vieram do Sudão, se eu não me engano, e o pai do Marighella é um anarquista, anarcossindicalista italiano, que veio para o Brasil também por conta da crise. Então você veja aí, né, toda essa questão da ancestralidade, das lutas originárias aí, né, da luta anticolonial, da luta anti-escravista, né, e essa questão da classe operária, do anarcossindicalismo, né, da tradição do movimento operário, seja pela inspiração marxista, seja pela inspiração do Karl Kautsky ou de outros revolucionários teóricos da época, né, que trouxeram para esse campo, né, do movimento operário. Então ele tem essa formação já na sua gênese, o Marighella, né? Não tinha como ele não ser da luta, né, velho? Acho que foi uma combinação aí muito explosiva, né? Ainda nascido na Bahia, né? Depois vindo para São Paulo, onde tinha um movimento operário mais forte, né? Então, uma coisa que ficou bem, bem marcada e que o filme não chega a abordar esse tipo de coisa, né? Com mais força.
E aí eu até queria fazer uma recomendação, né? Que muito antes desse filme do Marighella agora, há 20 anos atrás, saiu o documentário, né? Se eu não me engano, chama Retrato Falado do Guerrilheiro, uma coisa assim. Marighella, Retrato Falado do Guerrilheiro, é de 2000. Que esse sim, fala com a Clara, né? Ela coloca a experiência dela ali, muito forte, fala dessa origem do Marighella, né? Essa mistura da luta anticolonial, da luta anti-escravista, da questão da luta antirracismo, junto com o anarcossindicalismo, com o anarquismo, com essa questão do movimento operário, né? Coloca bem forte essa origem dele. E outra coisa é que aborda o período pré-64, né? Que é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Porque senão o Marighella fica marcado com uma face só, como se ele fosse um cara da luta armada, mas ele tem uma análise bem interessante sobre a luta armada, por conta de episódios históricos, né, que aconteceram. O 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que denuncia os crimes do Stalin, que foi uma coisa que definiu muito a posição dele em relação à União Soviética e ao partido, e que a Clara conta no documentário que foi uma das poucas vezes que ela viu ele chorar, né? Ele chorou na reunião porque ele não acreditava que na União Soviética, o paraíso da justiça social, poderia acontecer alguma coisa tão horrível quanto os crimes que o Stalin cometeu. Vai existir um debate em torno do Khrushchev, os interesses políticos que ele tinha ao fazer essas denúncias, mas é uma coisa que foi muito relevante na época, e o partido foi para o lado do Comitê Central, do Partido Comunista da União Soviética. Ele assumiu essas posições, e o Marighella ele teve problema com isso. No entanto, ele continuou no partido, continuou no seu Comitê Central, continuou construindo a organização. Mas, em 59, quando a Revolução Cubana triunfa e a Revolução Chinesa entra em contradição com a Revolução Russa, e os dois partidos comunistas eles têm uma cisão, isso também causa uma fragmentação global na esquerda. E aí a gente vai ver a influência disso em diversos elementos da cultura, da política, né? Por exemplo, maio de 68, foi uma explosão de novas esquerdas, de novas visões sobre a questão democrática, sobre a questão do anarquismo, sobre a questão dos outros marxismos que não o marxismo-leninismo, questão do maoísmo, né? A cinematografia do Godard, por exemplo, tem muito um diálogo sobre isso, né? Que também vai ser uma influência muito grande. E aí a gente vê que a ALN, que o Marighella constrói, é uma organização de rompimento com o partidão. Então, ali são militantes do Comitê Central, ou militantes de base, mas muito mobilizados, que vão construir a luta armada. E o MR8, que já é uma organização que vem posterior, já é uma organização que tem, na sua gênese, essa formação de uma esquerda mais moderna, né, uma esquerda foquista, guerrilheira, né, uma esquerda também que faz parte da Revolução dos Costumes, que aconteceu nesse período, né. Então, até por isso que existe essa relação que você chamou a atenção no Que é esse companheiro, de os caras da ALN serem chatos, serem muito rígidos, terem um grau de crueldade, porque eles vêm da tradição stalinista. E os caras do MR8 já vêm dessa tradição foquista, Sartre, Che Guevara, com Foucault e Marx, né? Então é uma outra pegada, né? É aquela cena do filme que ele fala, o senhor é... Inclusive é interessante, né? Que fala que o Sartre estava traduzindo o Marighella na Europa. O Glauber Rocha, inclusive, estava divulgando o Manual do Guerrilheiro Urbano na Europa. Inclusive tem um filme do Godard, que é o Vento do Leste, né? Uhum. Que eles citam vários trechos e tal. E aí o cara pergunta, né? O senhor é trotskista, o senhor é leninista, o senhor é maoísta? O E ele brasileiro. fala, não, sou brasileiro. Que eu não sei se o Marighella responderia De aquilo, jeito né, nenhum. cara? O Marighella era marxista-leninista.
E sempre Que eu acho se que é uma falou assim. discussão com hoje, né? Porque hoje Aí fica muito foi nesse uma coisa que ista. foi colocada pelo diretor, pelo roteirista ali, mais no sentido de criar uma frase de efeito, que também é uma coisa do clichê do cinema. O que tem de frase de efeito aí, que parece natural, mas é totalmente forçado nesse filme, Aquela hora que o delegado fala, o Brasil não é para principiantes, né? Que é uma é frase de meme. hoje. É meme. É meme Isso é mas é o meme. diálogo que faz com frases atuais, né? É. E é legal, assim, mas eu acho que você embute, né, um certo pensamento aí, uma certa avaliação do processo político que não corresponde ao que o Marighella pensava, né, velho? E aí é só você ler os textos, você ter acesso o diálogo que o Marighella fazia com a formação marxista, né? O Marighella foi um stalinista de carteirinha que colocava Stalin como o guia genial dos povos, o farol do socialismo no mundo, como o infalível mestre do proletariado. Esses são termos que apareciam assim a 3x4 nos textos de toda a literatura marxista de orientação soviética na época. Então, não faz sentido, assim, ele não rompeu com o marxismo-leninismo, ele disse que foi a União Soviética que rompeu com o marxismo-leninismo, ele está dando continuidade àquilo. Então, eu Sim. acho que a questão estratégica e a questão tática, elas se distinguem e tem que ser colocada que o programa político do Marighella é o programa político do PCB. Tá ali, não muda nada. O que mudou foi a tática, o que mudou foi a forma da luta. E isso foi a polêmica. Não é o que você quer conquistar, mas como você quer conquistar. A questão é que tinham alguns que pensavam que, falando escrachado, né, como se dizia na época, não vamos pedir por favor. Tem uma esquerda que quer pedir por favor e tem outra que quer arrancar no braço. Mas a que foi arrancar no braço tinha um braço fraquinho ainda, né? Não dava ainda para arrancar. Então, É, a a luta contradição. armada a luta armada em si no Brasil, ela não, quer dizer, o método em si não é um problema, né? A discussão é como que ele foi utilizado naquela conjuntura. Tanto que você tinha uma mobilização política no Brasil antes do golpe de 64, de alguns grupos que queriam fazer luta armada, e aí que é a grande mentira da direita, né? Que fala, ai, porque como se existisse essa ameaça, porque é como se o comunismo fosse. Prova que não era essa ameaça, que não teve reação nenhuma ao golpe, mesmo porque a linha política do partido era outra, né? E você tinha organizações minoritárias, né, como a Ação Popular, por exemplo, ou parte ali das ligas camponesas, né, que tinham essa discussão sobre um movimento armado, né, de você porque era uma discussão muito séria mesmo, né? E aí a gente já pode até pensar, né? Naquela época, no pré-64, talvez fosse uma discussão interessante de se fazer, né? Porque, de fato, teria a possibilidade de você ou resistir ao golpe ou, de fato, formar um exército, vamos dizer, né? Porque não dá para você combater um exército com meia dúzia de jovens, né? Que não tinham nem treinamento militar. As ligas camponesas não tinham a perspectiva ofensiva nas armas. Toda a esquerda era armada nesse período, inclusive o movimento sindical. Não tinha um militante que não andasse com ferro. Todo militante andava armado nesse período. E até por conta da repressão que era direta, né? Então, as ligas operárias, elas tinham como dirigente Gregório Bezerra, que era do Comitê Central do PCB, né? Fez parte desse movimento de sindicalização rural também, que está lá no livro A Revolução Brasileira do Caio Prado, como tática, no programa do partido. Então, Não, mas existia dentro da Liga Camponesa, existia discussão sobre luta armada, inclusive até nos livros que eu estudei, né, para o mestrado, muitos textos que falam sobre isso, inclusive o Che Guevara, né, tinha textos que ele escreveu, textos, ensaios teóricos, né, tem um livro dele também de ensaios que ele fala um pouco sobre as ligas camponesas, sobre o potencial que elas tinham. Não era uma coisa majoritária, porque justamente não, é isso que eu falo, é a grande farsa da direita, né? Não eram
a luta armada não era uma tática, né, no caso, no pré-64. Mas existiam grupos que estavam querendo discutir isso, né, como a Ação Popular, e dentro das ligas camponesas também existia essa discussão, né, Uhum. sobre luta armada, sobre perspectiva de luta no campo, até pela Revolução Cubana. Mas não existia uma organização de fato armada para combater a ditadura, Tem um para tomar o poder e tal, né? que chama Memórias de um Stalinista Alemão, que foi escrito pelo Hércules Correia, que ele foi o secretário sindical do PCB, do Comitê Central, por 20 anos. E nesse livro ele fala muito sobre essa questão de estar armado, né? Ele fala que as armas elas eram utilizadas como defesa, porque os jagunços ou os bate-pau de sindicato, eles não iam para bater, não, eles iam para matar mesmo. E também porque depois que o partido foi colocado na ilegalidade e o próprio Marighella perdeu seu mandato, né, todos os deputados constituintes e o senador, que era o Prestes, perderam os mandatos, o partido não só perdeu os mandatos, como perdeu sede, como perdeu gráfica, como teve que fechar jornal, como teve que fechar movimento social, atuação em instituições oficiais, teve que parar para entrar na clandestinidade. Então, teve todo esse transtorno horrível, né? E o partido radicalizou nesse período, escreveu as declarações de 47, em que o partido decide que tem que derrubar o Dutra, né? O presidente tem que cair. E aí tem uma política que o Hércules Correia fala, que é de tirar greves. Não é mais construir pela base, não é mais sentir se existe um momento político para isso, mas é tirar greves, ou seja, fazer com que o contexto aconteça. Tipo, a realidade não está dentro do seu plano, pois faça com que esteja. Então, tinha greve que era marcada por sindicato que era dirigido pelo partido, e os trabalhadores não estavam ainda aderindo ou nem sabiam ainda da greve. Mandavam um grupo de militante lá, armado, davam uns tiros para o alto, todo mundo corria, pronto, é greve. Ninguém entrou na fábrica, entendeu? Então, é uma política bem radicalizada, bem vanguardista, é, e uma política de minoria, né? De como não se garantir com a política de massa, você se garante com a política de minoria, que sempre tem um aspecto mais radicalizado. Isso em 47, hein? Isso aí 20 anos antes do período que é retratado aí no filme. Então, existia esse caráter armado, esse caráter mais duro, né, da militância política, mas não existia ainda a luta armada como uma ofensiva, como uma forma de derrubar o governo com luta armada. Você vê que a tática ali, ela é armada, mas o fato é que o que se quer causar é uma greve, né? É uma paralisação dos trabalhos para atingir a circulação e a produção de mercadorias, criando crise no governo. Então, não é a mesma tática que foi assumida a partir da Revolução Cubana, né? Sim, não, e era toda a politização, né, e toda a organização da esquerda no pré-64 era naquela ideia do nacional-desenvolvimentismo, da democracia burguesa, de tirar o imperialismo, né, de aliança com a burguesia nacional, Aí que né, tá, só para a depor. mesma tática na luta armada. Aliás, Na luta armada também, era a mesma. exatamente. Estabelecer uma democracia não era essa coisa de ir direto para o comunismo, para o socialismo. Não. Estabelecer uma democracia, né? E aí depois uma democracia liberal, vamos dizer, né? Uhum. Então você tem essa grande farsa, né? Que a direita coloca e que eu acho muito importante ter esse filme agora, porque a gente está num momento de loucura, né, velho? De discussão e que a gente não está falando de uma esquerda que estava tão organizada, mesmo que aquela esquerda não tivesse força, por exemplo, para tomar o poder, ainda assim era mais organizada do que hoje, né? Tanto que tinha a Revolução Cubana, tinha Vietnã. Hoje você tem a queda do Muro de Berlim, ainda os caras estão falando em comunismo, sabe? Quer dizer, o comunismo é muito mais uma utopia hoje do que algo aqui
próximo que aconteceu aqui do lado, né, que a gente está discutindo. Agora, agora você, assim, se fosse um filme, esse filme do Marighella, como você acha que seria feito ele, se ele fosse feito por um cinema comunitário? Hum, Não estou dizendo um processo de produção, mas assim, esteticamente falando e politicamente falando. sim. Esteticamente falando, realmente não dá, né, velho? É um outro processo, não tá em outro universo. Mas politicamente falando, eu acho que não teria como fazer sem ter algum recurso documental, velho. Eu acho que conversar com as pessoas, mostrar ponto de vista e talvez usar a ficção, né, como um recurso, né? Por exemplo, tentar reproduzir a caminhada do Marighella na Alameda Casa Branca, indo encontrar com os dominicanos, né? Isso aí é uma cena que poderia ter sido feita, né? Numa pegada de mostrar os passos, né? Mas eu acho que não ia ter como você não apelar pro documental, né? Pro militante da época, para pessoas envolvidas, estudiosos, talvez, deles apresentarem o ponto de vista ali, conversando, porque é muito essa questão do possível, né? E como que a gente ia fazer isso? A gente ia botar o Marighella indo lá para Cuba, fazer a reunião da Organização Latino-Americana de Solidariedade, falando com o Fidel, depois voltando para cá, e né, tudo isso é difícil, né? É complicado. Mas eu acho que essas suposições, assim, elas são difíceis de fazer. Que não existe, e se esse filme fosse diferente? Não existe isso. O filme é daquele jeito, que dá para a gente analisar ele como ele é. Agora, dá para pensar numa proposta de filme sobre o Marighella. Aí sim, mas aí é outro. Não, eu acho que eu estava pensando nisso. Eu acho que daria. Eu estou pensando também como cineasta. Assim, eu penso que daria para fazer um filme sobre o Marighella de ficção, né? Mas que não fosse uma cinebiografia, né? Um filme que discutisse a questão o processo de luta do Marighella de uma maneira mais simbólica, mais lúdica, e talvez até colocando outros personagens, né, que não aparecem tradicionalmente na história, né, pessoas que de repente tivessem o próprio aspecto do filho dele, por exemplo, é uma forma pensando na questão de recursos, né, você trabalhar, por exemplo, tem um filme que não tem nada a ver com um filme comunitário, né? Mas que é aquele filme, mas que tem um recurso interessante também, que é o ano que meus pais saíram de férias, né? Que você filma de uma certa forma tá tudo ali, né? A repressão da ditadura, sem que aquilo apareça, né? Sem que você precise fazer cenas de ação, né? Cenas que coloquem ali recursos, efeitos especiais, coisas explodindo, né? Porque isso a gente não teria condição de fazer, né? Mas daria para você pensar nessa processo também de você reinventar essa história, de não fazer ela de uma maneira realista, eu diria, né? Trazer o personagem do Marighella, mas não de uma forma realista, né? Inventar talvez uma nova história sobre o Marighella, né? Tipo, pegar a história do Marighella, se aprofundar nela e criar uma outra história, né, dentro do movimento popular, do movimento de luta, que remeta à discussão sobre a ditadura, sobre repressão, né? Porque esse filme faz um pouco isso, né? Eu digo, um filme sem recursos, teria que viajar mais, né? Porque se você pegar, por exemplo, aquela cena final, quando ele é assassinado, é uma clara discussão sobre como a polícia age hoje na periferia, né? Ela coloca a arma aí, né? Se pegar o Jacarezinho hoje, né, que é recente, mas o filme está discutindo isso, né, tá de alguma forma tentando trazer esse debate, né, e eu acho que é um cruzamento, né, que você pode fazer, inclusive a gente sabe que muito desses guerrilheiros foram presos, né, muito do que aconteceu depois com as facções criminosas nos presídios, né, tem a ver com esse contato com os guerrilheiros, né,
essa raiz, né, de ter dessa luta, desse lado politizado, que não é tão politizado assim, né, das facções, mas que tinha um pouco essa origem, né? Então, meu, dá para brisar, assim, né? E eu acho que também o elemento documental que você trouxe também é uma outra perspectiva, né, de trazer, né? E aí, quando você faz um filme realista, você tem que fazer um negócio, o figurino tem que ser daquela época, os carros tem que ser daquela época, né? Mas, de repente, você brisar nisso, inclusive trazer para o movimento popular hoje, trazer cenas do movimento popular hoje, né? Você pensar o Marighella hoje, por exemplo, né? Já pensou, você faz um filme e coloca o Marighella, quem seria o Marighella hoje no Brasil? Por exemplo, isso daí é uma possibilidade. É interessante essa proposta aí, e até me lembrou que a gente estava falando em off, que era essa coisa do Marighella, né, o filme ter, tipo, 5 frases de efeito por minuto, né? E que a gente pensa nessa questão da atuação e dos próprios diálogos de um filme, buscando trazer um pouco para uma coisa mais natural, né? Eu estava até vendo um debate com o, o Padilha e o Júlio Bressani numa palestra, acho que foi na UFRJ, não me lembro. Eles Nossa. falavam assim que o cinema como expressão cultural é encontrar como o povo fala, né? Como que o povo fala? Como que o povo fala naturalmente? Isso aí é artificial ou não, né? E essa é uma questão, né, de que o Marighella tem um certo elemento do discurso constante, né? Claro que às vezes quebra isso, né? Quando eles falam, pô, a gente não quer perder liderança, então a gente queria que você não fosse para essa ação. Ele fala, não, eu tô velhinho, mas eu prometo que não vou atrapalhar você. Isso é muito Marighella. Isso é aquele cara boa praça, de base, que não foge da responsa e que não é porque ele é dirigente que ele não vai botar a mão no chão também. Ele vai lá também trabalhar com os caras. Então, isso foi muito Marighella. Eu achei ele ali muito natural. Mas tem alguns momentos que é muito artificial, né? E aí a gente falou de alguns filmes que também pode ser referências sobre a ditadura. Você trouxe esse, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que eu acho um filmaço também, mostra o universo infantil, mostra a relação entre duas pessoas estranhas, né, o processo de construção de afetividade, tudo isso dentro de um contexto super difícil, o menino que fica longe dos pais por conta dessas adversidades políticas, então é bem interessante. Outro seria aquele Cara ou Coroa do Hugo Giorgetti, que eu estava falando para você, antes aqui da nossa conversa, que é um filme também que mostra um aspecto do movimento cultural, do movimento artístico, mais as relações também dos militantes, dos artistas com as suas famílias, as contradições entre as organizações políticas, né? E tudo de uma forma muito simples, assim, muito dia a dia, né? Eu acho isso interessante. Agora, essa coisa de fazer uma história paralela, a qual o Marighella apareceria esporadicamente, mas teria ali uma figura de totem, né? Uma coisa dele emanar energia para a história que está sendo contada ao lado, né? Tem um risco de não virar. Não sei se você já viu A Vida de Brian, do Monty Python, que é um filme que conta a história de um vizinho de Jesus, né? Ele nasceu ali do lado, né? E ele vai vendo o Jesus se tornando, né, a figura histórica que é, né? E ele é tipo um cara comum que mora do lado ali e tem a coisa do grotesco, né? Que grotesco mesmo no sentido da dramaturgia, né? De ser uma coisa caricatural, de ser uma coisa bem engraçada. Mas é isso, é as histórias de um homem comum que é vizinho de um cara extraordinário, né? Que é filho, ele é vizinho do filho de Deus, tá ligado? Como que essa história dele é tão pequena perto da história de Jesus, entende? Então Sim. é um risco que se tem aí, e talvez não seja nenhum risco, talvez seja até interessante trabalhar nesse sentido. A vida de Brian da ditadura. Não, porque é um filme nesses moldes, né, do filme do Marighella, impossível de fazer num cinema comunitário, né? Agora, e por isso que a gente vai mais pro lado documental,
e tudo, né? A gente estava discutindo isso também de como trabalhar. Tem o seu filme do Jano Ribeiro, né? Que trabalha um pouco isso. Então, a gente já fez filme sobre esse tema, né? Tem o filme do Democracídio, que a gente adentra a ditadura militar num dos tópicos do filme, e aí traz muitas cenas de arquivo e depoimentos, né? E a gente também estava falando sobre isso, né? Como, às vezes, por exemplo, a gente está aqui em Guarulhos, né? Uma cidade que também tem uma história com a ditadura, inclusive o delegado Fleury, que é o Lúcio no filme, né? Ele foi preso aqui em Guarulhos, né? Por um grupo de extermínio que ele realizava. Inclusive o delegado Fleury foi, né? A gente sabe que foi uma queima de arquivo, né? Da ditadura, porque ele sabia de muita coisa, né? Falava demais também. E falava demais também, né? E aqui ele cometeu diversos assassinatos e tal, né? E uma história que também é uma questão de ser contada novamente. Até o filme do... Também é isso, né? A gente tá falando de... Eu acho o Marighella, assim, um personagem fundamental e tudo, né? Isso é louco, Tanto que agora falando assim, quando eu assisti o filme, eu achei... Eu quase chorei, velho, no filme, assim. Falei, Eu meu também, a Deus, gente mano. fala mal agora que tem um distanciamento, né? Você fala, vamos fazer a crítica. Mas na hora de assistir, pela ligação, Que assim, lindo. tem E, com o nossa, Marighella, né? aquele, aqueles Militante. planos fechados, né? Nossa, Nossos lugares, é de aquele emocionar. ímpeto. Nossa, achei muito Filme bonito, velho. maravilhoso. Tudo que eu falei está errado. Esqueçam tudo que eu falei. É ótimo esse filme. É lindo, velho. Mas é isso, Depois eu fiquei pensando, porque é isso, eu acho que todo tipo de cinema, a gente não tá aqui para ficar discutindo também o cinema, fala assim, que tipo de cinema, né? Eu acho, porra, se os caras estão fazendo, os caras podiam estar fazendo filme sobre tanta coisa, né, velho? Estão falando. É claro que, por exemplo, pra gente, eu acho que já fez muito filme sobre ditadura, sempre nessa ótica dos guerrilheiros, né? Então, eu acho que para a gente, inclusive, se a gente for pensar em filmes que nós formos fazer sobre a ditadura, é interessante a gente ter outras perspectivas, né? Como você mesmo trouxe aí, de quem não foi para a luta armada, o que aconteceu, porque isso não é colocado. E, por exemplo, tem até o filme que eu participei, né? Que foi do Daniel Fagundes, que ele vai lançar aí, eu não sei se esse ano, ano que vem, que é o Olhar de Edith, que é sobre uma militante, né, da poesia hoje em dia, né, principalmente, mas que também foi uma grande militante política, que é a dona Edith do Sarau da Cooperifa, e que no filme ela fala um pouco de como foi a repressão policial na periferia durante a ditadura e dos movimentos populares que tinham também, né, durante a ditadura, que a gente também não vê muito na cinematografia brasileira, né? E nosso papel, até como cineasta, é um pouco esse, né? No nossos filmes, no caso da Bueiro, né? A gente tenta trazer muito o que não foi mostrado, né? O que não está sendo dito. Então, existia ali tal, a guerrilha, o pessoal que sofreu muito, e que tem que ter um reconhecimento, porque eu acho assim, discutir que a gente entra uma discussão aqui que vai eterna, assim, foi certo ou foi errado o que os caras fizeram. Os caras foram para cima, né, velho? Eles acreditaram no ideal, não foram teóricos, como a gente vê muitas vezes uma esquerda que fica discutindo, refletindo, às vezes apontando o dedo e não vai para o arregaço. Os caras deram a vida, velho, por uma causa, né? Errado ou certo, eles deram a vida por aquilo. Então, acho muito importante valorizar e tá mais pensando nisso também, né? Para a gente fazer, talvez, fazer filmes, às vezes, sobre que a galera que estava aqui na periferia nessa época e que sofria repressão, porque a repressão na quebrada sempre existiu, né? A tortura sempre existiu, né? Os grupos de extermínio, o desaparecimento político, né? Sempre existiu, independente do cara ser militante ou não. E também grupos que resistiram de forma movimentos populares, né? As comunidades eclesiais, comunidades de base, que também resistiram durante a ditadura e que estavam na periferia e que é uma história que não é muito contada. Eu acho que poderia ser aí um projeto para um filme futuro aí. Mas, de qualquer forma, eu acho que o filme do Marighella, ele só gera essas críticas que a gente está fazendo aqui também, porque é um grande filme também, né? Um filme que impacta, é um filme político,
um filme de posicionamento, e é essencial a gente trazer uma figura como Marighella, até eu penso assim, por exemplo, passar para os meus alunos na sala de aula, sabe? Eu acho que é uma coisa que pode tocar e falar, vamos discutir esse personagem aqui, que é um personagem, putz, mano, que é um dos mais importantes na história do Brasil, né? E que ainda não é tão conhecido ou é muito difamado, né? Por essa extrema direita aí, que é a mesma que estava lá na época. Já falando isso, até para a gente ir encerrando aí, porque a gente já passou de 1 hora. Sim. Então, as suas considerações aí. Sim, então é isso. Eu acho que é importante essa visão aí. No Jano Ribeiro eu procuro apresentar o ponto de vista de um militante que sofreu tortura, perseguição da sua família, é, sofreu boicote econômico, né, com a questão de emprego e tudo mais. Então, teve uma perseguição muito grande ao PCB. Os, os militantes que foram para a luta armada foram militantes heróicos, militantes que deram a vida mesmo por conta de um ideal de um país melhor, né, para as massas. Então, todo respeito e homenagens justíssimas que são feitas e devem ser feitas a esses camaradas. Mas não podemos esquecer também que após, né, não só após, né, mas durante o processo foi muito perseguido também o PCB, e tem muitos militantes que estão desaparecidos até hoje, que foram assassinados, operários, camponeses, militantes do Comitê Central. Então foi um massacre mesmo que aconteceu. Mais de 1/3 do Comitê Central foi assassinado. Então é uma coisa que a gente não pode esquecer e que a gente não pode deixar, né, de discutir, inclusive para que no futuro episódios de repressão política e de tortura não aconteçam novamente, embora de fato, pelos massacres que a gente vê aí acontecendo, a gente vê que faz parte do modus operandi da democracia burguesa, né? Mas acho interessante relembrar isso, discutir essa questão. O filme do Marighella é um marco mesmo assim para o cinema hoje, né? Só pelo fato de estar incomodando tanto a extrema direita e inclusive o governo se esforçar para que o filme não seja visto já é uma coisa bem relevante. Então é isso, tem evidentemente os seus pontos a serem considerados. Eu, né, como militante organizado, tenho meu ponto de vista também e faço minhas observações que eu acho importantes. O Marighella construiu por 30 anos um partido e não saiu do partido porque teve um rompimento estratégico, mas porque ele acreditava num outro caminho tático, né? Isso é algo a ser notado. E é um cara que tem uma importância ímpar para a história do Brasil, né? Tá ali ao lado de Gregório Bezerra, Luiz Carlos Prestes e outros aí que construíram os operadores políticos do proletariado no Brasil, né? E tentaram construir um movimento de massas, né? Não foram iniciativas vanguardistas apenas. Então é importante lembrar disso. E aí algumas recomendações que estão aí também no vídeo, ao longo do vídeo, né, de filmes de ficção e documentário que são importantes para a gente conhecer mais ainda dessa história, porque acho que um filme de 2 horas e meia, por mais relevante e forte que seja, é insuficiente. Então, assistir o documentário do Marighella, que foi lançado em 2000, procurar encontrar esses filmes aí também para ter um arcabouço mais elaborado aí de análise desse período, né? Mas é isso, é da hora essa conversa aí. Tem o filme do Django, por exemplo, do Silvio Tender, que é legal para entender o período da época, né? Entender a época Não, da e ditadura, falando de Silvio Tendler, né? A obra-prima, né? Utopia e Barbárie. Utopia e Barbárie, né? Maço, filmaço. Esse filme, o filme do Lamarca, né? Que é muito conhecido com o Paulo Betti, eu acho que é interessante. Todos com as ressalvas aí, né? Mas é bem interessante. O próprio que é esse companheiro,
Batismo de Sangue eu acho um filme Esse- fenomenal, assim, para entender, né? Aí tem a figura do Marighella, os freis, né? Os dominicanos. Quem quiser entender melhor a participação da igreja na luta armada, teologia da libertação, né? É bem interessante ver esse filme. E um monte de documentário aí, né? Sobre ditadura, você vai encontrar Cidadão Policen, né? Adam Boyle, sim. Sim, documentário importante pra caramba também. Mas só um comentário que eu acho que é importante, nós temos que honrar e lutar e defender os que tombaram, né, nas lutas, né, no Brasil. Mas existe na esquerda um certo também fetiche pela derrota, né? Sempre a gente louva aqueles que caíram, né? E que é importante fazer isso, evidentemente. Mas, por outro lado, existe uma certa tendência a dizer que aqueles que venceram se burocratizaram, se degeneraram, não sei o quê, pipipi, que eu acho que é assim um fetiche pela derrota, que a gente tem que também ter uma noção de que a gente não perde sempre, não, tem vezes que a gente ganha. Então, uma indicação, o filme Memórias do Subdesenvolvimento, do Gutierrez Alea, que é um cineasta cubano muito importante, inclusive para a cinematografia latino-americana, para o cinema novo, é uma referência, e que mostra a vitória da Revolução Cubana, a vitória da luta armada, só para dar uma destoada desse clima de que a gente vai cair, ser torturado e morto, né, cara? Nem sempre acontece isso. Às vezes as pessoas vencem. Sim, sim. E também eu acho que a luta armada também foi um processo de resistência que teve seus efeitos de denúncia, de enfrentamento com a ditadura, e que, querendo ou não, acabou acabou influenciando também o próprio movimento de massa. E depois ficou uma coisa de louco, né? Porque até vários dos militantes viraram políticos, né? Tivemos até uma presidenta E eleita, e aí a gente entra num caminho que é melhor vai não dar entrar outra nessa live, discussão. melhor não. Vai dar outra live. Mas é isso, galera. Assistam o Marighella, que a O2 não me ouça, nem o Fernando Meirelles, mas o negócio tá aí, tá bombando. Os caras falaram que vai lançar no cinema ainda. Não, vamos lançar, vai manter, mas até lá já todo mundo já viu o filme, né? Mas é um filme, um documento histórico bem importante para a gente ver. E aí podem ver também os nossos filmes aí, além do Marighella, além dos filmes, temos os nossos filmes aí da Companhia Boeiro Aberto e vários desses filmes também que discutem a ditadura, não tão diretamente, né, mas de forma mas que discutem políticas, todos esses temas aí. E nossa produtora também é independente, comunitária, né? É cinema de Produz na guerrilha. cinema de guerrilha, porque tem a guerrilha e nós temos cinema de guerrilha, né? Então, tá tudo dentro desse aspectos aí. E temos o Zine Gueto-metragem também, né, que discute muito essas publicações. E é isso, gente. Se inscrevam no nosso canal aí também para dar uma fortalecida, dar aquele like lá, e a gente está aí trazendo também debates sobre filmes que discutem questões importantes sobre o Brasil, né, que eu acho bem bacana também, não só pela estética, mas também pelo o tema que está sendo tratado, e também não só pelo tema, mas também pela estética. Então, toda essa discussão é super importante, né, dentro dos nossos estudos. Eu mesmo tenho um mestrado que é sobre essa época, o cinema produzido, o cinema militante, ativista dos anos 60, né? Então, tem um estudo também relacionando com o nosso coletivo, né, que é o Raboeira Aberto. Mas é isso. Assistam Marighella e leiam também Marighella, leiam os livros dele, porque a mensagem, a discussão que o Marighella faz é super importante para entender o Brasil hoje. Tamo juntos. Nós.